de hoje, você pode dar uma olhada aqui na tela comigo, é a Parashá Vaelech, e a Parashá Vaelech compreende textos especiais, porque ela é um Shabat especial. Hoje é o Shabat Shuvah, o sábado de arrependimento, o sábado de retorno, que é o sábado antes do Yom Kippur. Então, o Shabat Shuvah tem essas porções que nós estudamos, que é Deuteronômio capítulo 31, Isaías capítulo 55, Oséias capítulo 14, Joel capítulo 2, texto fantástico, e também Romanos capítulo 7, todos os textos que falam de uma forma ou outra sobre a Torá, sobre a lei de Deus, sobre arrependimento, e a Parashá Vaelech vai entrar também nesse mesmo viés. Então, sem delongas, eu quero convidar você a abrir a sua Torá, a sua Bíblia. Então, Deuteronômio capítulo 31, Moisés está dando esse último discurso, e ele já fala que ele está com 120 anos, então já não é um garotão, não é? Ele já está no final de sua vida, o Eterno volta a falar que ele não vai passar o Jordão, que vai ser Josué que vai conduzir o povo, e Deus começa a dar para ele então nesse capítulo palavras de encorajamento, e que eu quero analisar algumas delas com vocês aqui agora na tela. Então veja aqui comigo, olha, Moshe prepara o seu último discurso, agora com 120 anos, ele encoraja o povo para não temer e ser forte. O forte da sua Bíblia no original é perseverante, duro, tem até a palavra, tem até o adjetivo, tem até a ver com dureza, a pessoa perseverante, não é? Resistente, para ir até o fim. Então olha aqui a palavra, Moshe prepara o seu último discurso, ele diz ao povo, quer dizer, Deus diz a ele, Deus diz ao povo, Deus diz a Josué, Moisés diz a Josué, quais são as palavras que são repetidas por Deus, por Moisés, a Josué e ao povo? Hazak ve'ematz, diga para o seu vizinho, Hazak ve'ematz, ser forte e perseverante. Diga para ele, ser forte e perseverante. Não adianta ter coragem e força se você não for o quê? Perseverante. A perseverança é necessária para todos que querem servir a Deus. Yeshua lá no final de tudo, no prestes a termos Olam Rabá, ele diz o quê? Aquele que perseverar, aquele que for vencedor, aquele que for até o fim, que perseverar até o fim, esse vai ser feito o quê? Como coluna no santuário do Eterno. Então há promessas para você que persevera, e o bom dessa história toda é que o próprio Deus te dá uma unção para que você persevere. Não é uma perseverança na sua própria força, nas suas próprias convicções, é uma perseverança que é alimentada pela fé. A fé nos dá perseverança. A fé nos dá esperança. Eu sinto muito por homens que atestam não ter fé. Que a pessoa vivendo num mundo como o nosso, sem fé, a pessoa não tem esperança. Eu tenho esperança porque eu tenho fé, eu creio nas profecias, eu creio que esse mundo será restaurado. Eu creio que os servos de Deus se multiplicarão, eu creio na redenção de Israel, eu creio que todo Israel será salvo, como o profeta declara. Eu creio que as nações subirão a Jerusalém, para aprender a lei de Deus, não é para ficar pulando e dançando na rua, é para aprender a lei. O Eterno declara, vamos ler aqui? Adonai, aqui deu um erro na primeira letra, mas é Adonai Eloheicha Hu Over Lefanecha. O Eterno teu Deus, ele passa, vamos ver aqui a tradução, ele cruza. Over vem de ivrit, lavor, aquele que passa, que cruza, que atravessa. Olha a palavra, o verbo que ele usou. O Eterno teu Deus, ele cruzará antes de você. É a primeira palavra de encorajamento a Moisés. Moisés, não preocupe, Deus cruza primeiro. Eles estavam prestes a atravessar o Jordão, não é? Para conquistar Jericó. O Eterno vai primeiro. Então a palavra que o Eterno dá para os seus servos confiarem no seu poder é esse. Olha, eu atravesso a frente. Aquilo que você está por passar, eu vou à frente. Eu atravesso na sua frente. Eu cruzo na sua frente. Depois ele diz o seguinte, ó.
Adonai hu haholech lefanecha imecha lo irbcha velo yazevcha lo tirá velo terrat, que quer dizer o quê? Agora ele usa outro verbo, agora ele não vai cruzar diante de você, agora ele vai o quê? O Senhor irá adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, não te abandonará, veja isso, não temas, lotirá, aí temer é temor, medo, lotirá, não temas, mas também não é só para você não temer, é para você não se terrat, atemorizar ou aterrorizar. Não deixa ninguém implantar em você o terror. É nisso que Israel se baseia para estar de pé hoje, e vai completar daqui 2 anos, 70 anos de existência do Israel moderno. Porque você viver num país pequeno, cercado de 22 vizinhos que te odeiam, armados até os dentes, que tentam a todo minuto implantar o terror na sua cidade, nos seus bairros, nas suas escolas, nas ruas. Você só consegue sobreviver se você tiver essas palavras de Deus no coração. Eu não vou ceder ao terror. Eu não vou ceder ao medo. Então, as palavras que Deus dá a Moshe, as palavras que Deus dá a Josué, as palavras que Deus dá para o povo de Israel. O texto, o capítulo, a Parashá, trata então desse encorajamento da parte de Deus, mas depois, diga depois, chega o objeto do meu estudo nessa manhã, porque essa Parashá vai inaugurar uma tradição fantástica. Deus dá uma ordem ao povo. Olha só, antes do povo entrar em Canaã, além de guardar a palavra, além de implantar os mandamentos, há uma ordem de Deus para celebrar algo. É uma festa? É e não é. É diferente de festa, porque tem a função de aprendizado, não só de memória. Vamos ver as palavras de Deus a Moshe, Deuteronômio 31, 10. Se você quiser ler aqui na tela, pode ler comigo, olha. Um dos pontos principais dessa Parashá é a instituição de uma cerimônia chamada na tradição judaica de Hakhel, ou traduzindo, o ajuntamento, Hakhel. Então vamos ver o que é esse Hakhel. Ordenou-lhes Moisés dizendo: ao fim de cada 7 anos, precisamente no ano de Shemitah, da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Eterno, o teu Deus, no lugar que ele escolher, aí você lerás esta lei, a Torá Azot, você lerá esta Torá diante de todo Israel. Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos, o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Eterno vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, para que os seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor, o vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para a possuir. Deuteronômio 31, a partir do verso 10. Pessoal, isso aqui é fantástico. Uma cerimônia celebrada de 7 em 7 anos. E o objetivo dessa cerimônia seria ensinar a palavra de Deus ao povo. Uma festividade cujo objetivo seria ensinar, falar da lei, explicar a lei. E aqui há uma alusão a essa universalidade, está universalizado, que aqui manda chamar o quê? Os homens, as mulheres, olha aí, as mulheres eram chamadas, já nessa época, pensa nisso, há 3.500 anos, no Oriente Médio, um povo convidando as mulheres para aprender. Pessoal, no mundo ocidental, há pouco mais de um século, mulher nem ia à escola.
Você pega 200, 300 anos, não era cultura a mulher aprender um ofício, não, mas aprender uma ciência, aprender. Aqui você tem o povo de Israel há 3.500 anos, muito antes da Revolução Francesa, muito antes do direito universal das mulheres, do movimento feminista. Você tem aqui Deus convidando todo o povo, homens, mulheres, menino. Chama as crianças. O estrangeiro, olha isso. É algo que é dado para o mundo inteiro. Todas as vezes que você tem algo na Torá, Deus falando, mulher, criança, estrangeiro, é coisa que é o quê? Para toda a humanidade. A Torá era ensinada para todo aquele que quisesse aprender. E eu vou dizer uma coisa para você. Ser cheio do Espírito de Deus, ter tido uma experiência com Deus, não é o suficiente para que você agrade a Deus. Você tem que acoplar, unir a sua experiência, o aprendizado. É mandamento do Eterno você gastar tempo em aprender a sua lei, a sua palavra, porque só assim você consegue entendê-la e internalizá-la da forma correta. O maior mandamento de todos, segundo o Messias, Yeshua, lá em Marcos capítulo 12, é o quê? Ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Claro que Yeshua citou só a primeira parte. Mas todo judeu que ouvisse a primeira parte ia lembrar imediatamente o quê? Do restante. Qual é o restante do texto lá de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4? Ouve Israel, o Senhor o teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, amarás, pois, et Adonai Elohecha, ao Senhor teu Deus, bechol levavecha, de todo o teu coração, bechol nafshecha, de toda a tua mente, intelecto, o verrolo meu deixa, e com toda a sua perseverança, força. Olha que interessante. Amar a Deus de todo o coração deve ser mostrado através do amor com o seu intelecto. E como é que alguém ama com o intelecto? Compreendendo, gastando tempo, se esforçando em aprender, se esforçando em desvendar Deus através da sua palavra. As pessoas falam, mas por que os judeus são tão destacados assim em todos os ramos da ciência? Por que o judeu se destaca tanto? Porque nós temos esses mandamentos desde o início na Torá. Temos que trabalhar a mente, trabalhar o intelecto, nos esforçar para aprender. Não para alcançarmos, não para barganharmos com Deus, mas para mostrarmos que nós amamos a Ele. Ele que mandou, amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, ou seja, com os teus sentimentos, com o seu ímago, com a sua mente e com a sua força e perseverança. Tem até rabinos que falam que esse meoderra significa posses. Amar a Deus com as posses. Então você vê aqui na Torá uma festa maravilhosa, um negócio que não apareceu antes. Tem vestígios disso antes, mas não assim. Tem lá, né, que o rei tinha que ler a Torá na festa dos tabernáculos. Tá, mas aqui é diferente. Aqui manda congregar todo mundo. Para quê? Vamos ver aqui, ó. Para que ouçam e aprendam. Olha só. Como é que vão aprender se não ouviram antes? Não vai ser revelado pelo Espírito. Não! Como crerão se não há quem pregue? Você vai ouvir, você vai aprender, e esse aprendizado da forma correta, vai o quê? Vai fazer com que você tema ao Senhor. E aí, quando você temer ao Senhor, você vai cuidar de cumprir todas as palavras dessa lei. E se os seus filhos nascerem em outra época e não souberem disso, cabe a você o quê? Ensiná-los. Volta lá no Deuteronômio capítulo 6.
Ouve Israel, o eterno nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. E estarão permanentemente no teu coração essas palavras que hoje te recomendo. E as ensinarás diligentemente aos teus filhos. Quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo teu caminho, quando você se deitar ou quando você se levantar. A todo momento. Mas como é que o pai vai ensinar uma coisa que ele não sabe? Ah, deixa que lá na salinha da Ratsion ele aprende. Não. O mandamento é você ensinar o seu filho. Olha só. Mateus, mas essa cerimônia é muito longínqua. Deve ter sido uma coisa muito bonita nos dias que ela funcionou. Vamos ver? Olha aqui para a tela. Essa é uma representação da cerimônia de Hakhel lá do templo. Então aqui você tem uma representação do templo, é o segundo, do segundo templo. Aqui o toque do chofar, das trombetas, que era anunciado. Mateus, como é que você sabe detalhe disso? A Torá só fala que tem que celebrar. Calma, aí nós vamos na lei oral. A lei oral Mishnah registrou como é que era feito esse negócio. Era muito bonito, pessoal. A Torá fala que o que acontecia? Olha aqui para mim. Todo o povo se ajuntava aqui na corte dos gentios. E um palco, uma bimá, era armada na porta do átrio das mulheres. Aqui para dentro é o átrio das mulheres. Aqui fora é o átrio dos gentios. Os levitas, o sumo sacerdote, os sacerdotes se colocavam aqui e passavam para o rei. E o rei lia de alguns trechos de Deuteronômio. Ele lia de Deuteronômio capítulo 1 até o Shemá, depois ele ia lendo alguns trechos. E o povo festejava, e o povo ouvia, e o povo aprendia. Então era uma grande festa Vaquerel. Pessoas vinham de várias partes do mundo, não só judeus, tementes a Deus vinham também. E eles liam, e eles aprendiam a Torá. E eles também tiravam dúvidas, que eu creio que deveria existir um momento para se explicar essa lei. Não é? Assim como Neemias fez lá quando o povo regressou para Sião, eles leram, tiveram que traduzir para muitos que estavam ali, que já não entendiam o hebraico, já não entendiam o aramaico, foi traduzido para eles. Aqui também, nessa ocasião, as pessoas ficavam um dia inteiro escutando, perguntando, tirando dúvidas, questionando as autoridades. Os levitas ensinavam ao povo a lei de Deus, não é? E era uma coisa muito bonita. Olha aqui. Aqui você tem uma representação do segundo templo, tá? Eu vou mostrar para vocês como que funcionava. Olha, aqui é o chamado pátio dos gentios, toda essa área externa. Na verdade, se você prestar atenção, tem um murinho que está meio que circundando o templo, não é? Esse murinho aí não foi ordenado por Deus, não. Esse murinho aqui foi feito e foi chamado de muro da separação. Quer dizer, na área reservada aos gentios, os judeus construíram um muro para não deixar o gentio chegar perto do templo. Inclusive tinha uma placa aqui, ó, e essa placa foi achada, está lá no Museu de Israel. Essa placa diz o quê? Museu da Cidade de Davi, desculpa. Essa placa diz o quê? Qualquer gentio que adentrar esse espaço aqui será responsável pela pena de morte que virá em seguida. Então, por isso que Paulo fala lá em Efésios 2 o quê? Que Yeshua aboliu no seu sacrifício a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. O que é ordenança no grego? Dogma. Ou seja, tradição de homem, lei de homem. Abolindo o quê? O muro de separação que estava entre nós e vós, entre os judeus e os gentios. Esse muro era um muro real mesmo, é esse muro aqui, ó. Esse muro aqui. Mas enfim, e aí nós tínhamos o quê? O pátio das mulheres, olha aí. E o Hakhel era conduzido a daqui, ó. Para quê? Porque a intenção do Hakhel não era falar para o mundo, então não podia fazer a coisa restrita aqui aos judeus. Tinha que fazer uma coisa o quê? Para todos, para que todos pudessem ouvir. Então ali era feito o Hakhel. Viu? Uma cerimônia muito bonita, a Mishnah fala um pouco sobre ela.
E olha aqui uma coisa que interessante. Aí você pensa, Mateus, mas então essa cerimônia era feita como? Era feita de 7 em 7 anos, logo depois do ano de Shemitah. Isso mesmo, de 7 em 7 anos, logo depois do ano de Shemitah. Tá, mas isso é feito nos dias de hoje? O que vocês acham? Isso é feito nos dias de hoje? Será que o judeu conta esses anos assim? Será que o judeu sabe que ano que é o ano de Shemitah, para poder saber qual ano que ele faz? E depois ele sabe qual foi o último ano de Hakhel, para que ele possa fazer, né? Pessoal, sabe. E eu tive o privilégio de ano passado estar em Israel, estar em Jerusalém, durante a grande cerimônia de Hakhel. Foi celebrado, porque o ano de Shemitah encerrou, né? 2014, 2015. Então, o ano de Shemitah foi encerrado em Rosh Hashanah do ano passado. Foi Shemitah em Israel ano passado. Acabou o Shemitah, e eles celebraram o Hakhel, no primeiro dia de Sukkot, pessoal. Todas as autoridades de Israel estiveram presentes. Armaram um grande palco, de frente ao Muro das Lamentações, ao Kotel. E ali, as autoridades de Israel leram Devarim, Deuteronômio, para todo o povo. Aqui está uma foto para você ver. Desde manhã até a noite, as pessoas indo para aprenderem a lei de Deus. As pessoas indo ali para saber como agradar a Deus, como amar a Deus com o intelecto, como amar a Deus com a mente, aprendendo a lei de Deus. A lei do Senhor é perfeita, restaura a vida. Deus fala, se vocês cumprirem, preocuparem-se em guardar esses estatutos que eu estou dando para vocês, tudo vai dar bem para vocês. Vocês vão ter chuva na data certa, vocês não vão ocorrer nas doenças que eu dei lá nos egípcios, vocês vão ser prósperos, vocês vão ter uma boa imagem frente às nações vão olhar para vocês e vão falar, que nação é essa? Que tem um Deus que deu preceitos tão sublimes, para que eles vivessem. Vocês vão ser cabeça e não cauda, vocês vão emprestar, mas nunca pedir emprestado. Se o povo atentasse a guardar os preceitos dessa lei e amasse ao Senhor, e circuncidasse o coração. Esse é Hakhel do ano passado. O próximo será quando, Mateus? Se você quiser se agendar, será em Sukkot 2022. Quem sabe você não estará lá. Estou falando sério. Aí, acontece o seguinte. Eu sei que existem várias organizações, né, cristãs que promovem turismo em Israel, especialmente na época de tabernáculos. E realmente são milhões e milhões de turistas. Eles vão a Israel, eles abençoam a nação de Israel porque injetam muito, são milhões e milhões de dólares. Israel precisa dessa ajuda. Né? Tanto é que o primeiro-ministro sempre participa da abertura dessa festa. É uma organização boa, é uma festividade que é muito bem-vinda em Israel. Eu já participei de algumas edições, fui convidado, viu? Já participei de algumas ocasiões. É uma época muito bonita em Israel. Mas aí, ano passado, quando eu estava lá, eu comecei a refletir um pouco. E eu estava assistindo televisão, comecei a ver algumas entrevistas das pessoas. Eles estavam entrevistando peregrinos, né? Por que você veio em Israel essa época? Por que você está gastando dinheiro? O que tem de especial nessa época em Israel? Aí todos falavam, que eram entrevistados, falavam, não, eu estou vindo cumprir uma profecia. Mas que profecia? O repórter israelense perguntava. Não, a profecia é que as nações subirão a Jerusalém na festa dos tabernáculos.
Então hoje nós aqui, de todas as nações, aí ele falava, não sei quantas nações estão aqui hoje representadas, nós estamos aqui cumprindo, em alusão, cumprindo esta profecia. Que as nações subirão a Israel na festa dos tabernáculos. E aí, eu vendo aquilo, eu falei, meu Deus, as pessoas se baseiam tanto nessa, é uma profecia só, lá em Zacarias capítulo 14. Só que o problema é o seguinte, essa subida a Sião, na época dos tabernáculos, nesse contexto lá de Zacarias, pessoal, uma maldição. Não é bênção, não. É uma maldição. O que vai acontecer? As nações vão pelejar contra Israel, ok? Deus vai mandar uma praga terrível. A praga vai matar um monte de gente para defender Israel. E vão ter sobreviventes. Dessas nações que subiram contra Israel, vão ter sobreviventes. Como punição, Deus vai mandar que representantes de cada uma dessas nações que subiram contra Israel, suba a Jerusalém na época de tabernáculos para prestar a sua homenagem ao Rei dos Reis. Quem não mandar representante desses sobreviventes, vai ser punido com falta de chuva, com estiagem. Então, olha só, eu vou ler para vocês, Zacarias 14, verso 16. Deixa eu ler a partir do 13, porque o pessoal cita o 14, deixa eu ler a partir do 13. Naquele dia também haverá da parte do Eterno grande confusão entre eles. Entre eles é a maldição. Olha, deixa eu ler o verso 12, desculpa. Esta será a praga com que Adonai ferir todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Olha a praga que vai vir sobre os inimigos de Sião. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé. Apodrecer-lhes-ão os olhos nas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. E naquele dia, verso 13, também haverá da parte do Eterno grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata, vestes em grande abundância. Com esta praga, assim, será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Ok? Então, o que a gente fez agora, lendo esses dois versículos? Contextualizamos a palavra. Agora sim, você pode ler o 14. Desculpa, o 16. E aí, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Então, eu acho muito bom os cristãos visitarem Israel, especialmente em Sukkot, que é uma festa que fala do Eterno tabernaculando no seu povo. É uma festa universal. É uma festa que Israel entregava na época do templo 70 novilhos, representando as 70 nações do mundo. Então, Sukkot, tabernáculos, é uma festa das nações, sim. Ok? Mas você citar Zacarias 14, 16 para falar que você está cumprindo profecia, não é uma coisa muito inteligente. Porque você não vai querer estar entre esses aqui que vão ser obrigados a subir, senão vai sofrer punição. Você vai subir, sabe por quê? Você vai subir por outro motivo. Você vai subir por outro motivo. Você vai subir porque você, mesmo que você não seja judeu, você vai subir porque você tem uma aliança. Você vai subir porque você é povo de Deus, junto com os judeus. Você vai subir porque foi feito com você, olha o que eu vou dizer, hein? Foi feito com você no Sinai uma aliança. Não, Mateus, a aliança do Sinai foi com o povo de Israel, o povo judeu. A minha aliança foi a nova. Meu amigo, não existe nova sem a do Sinai. Uma precisa da outra. Eu vou explicar por quê. Olha para cá. Raquel é reviver a experiência do Yom HaKahal, dia da Assembleia.
o dia em que Israel recebeu a revelação da Torá no Monte Sinai, chama Yom HaKahal. Então, quando os judeus se reúnem de 7 em 7 anos para ensinar a lei para todo mundo, eles estão revivendo o quê? A experiência lá aos pés do Sinai. É um lembrete que a lei do Eterno representa uma aliança feita entre Deus e o seu povo. Veja que aqui não está só entre Deus e Israel, entre Deus e o seu povo, com os que estavam lá e os que também não estavam lá, foi feita uma aliança. Mateus, eu nunca ouvi isso. Então você vai ouvir agora. Leia aqui. Deuteronômio 29:10. Vós estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças das tribos, anciãos, oficiais, todos os homens, menino, mulher, estrangeiro, todos que estão no meio do vosso arraial, para que vocês entrem na aliança que o Senhor, o teu Deus, no juramento que hoje o Senhor, teu Deus, faz com você, para que ele te estabeleça como povo. Olha o que se baseia a aliança do Sinai. É uma aliança que Deus transforma o seu povo em seu povo. Na aliança que Deus fez para que você seja um povo dele e ele seja por Deus para você, como te tem prometido, como jurou aos pais Abraão, Isaque e Jacó. E não é somente com vocês que eu faço essa aliança e esse juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor, nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Essa não é uma palavra exclusivista. Essa não é uma promessa que segrega, que divide. Isso aqui é a teologia da inclusão. Deus está aqui no Sinai, já incluindo as nações. E ele fala, a minha lei é a apólice do seguro, da aliança que eu faço com vocês, para transformar vocês no meu povo e eu ser o Deus de vocês. Entenda comigo, não há como você ser povo de Deus se você desconhece a lei de Deus. Porque a lei de Deus te prepara para ser parte do seu povo. Você agora não é qualquer um, você não vive de qualquer forma, você não faz qualquer coisa, você não veste de qualquer forma, você não fala qualquer coisa, você não crê em qualquer coisa. Você é uma pessoa separada de propriedade exclusiva de Deus. A base dessa aliança, Mateus, eu entendi, a base da aliança do Sinai é a Torá, é a lei. Mas a base da nova aliança não, é o sangue de Cristo. O problema é que as pessoas não ouvem o que Yeshua falava. Quando Yeshua vira para os fariseus e fala, olha, se vocês não creem em mim, vocês também não creem em Moisés, porque Moisés falou a meu respeito. Quando Paulo abre a carta aos romanos, diz para os romanos assim, olha, eu vos anuncio o evangelho como foi anunciado aos nossos pais. O poder de Deus para a salvação, primeiro ao judeu, mas também para quem não é judeu, para o grego. Isso é evangelho. É o poder de Deus para incluir. Olha aqui. Essa experiência de internalizar a Torá de Deus é tão importante para quem tem com ele uma aliança. Então, quer dizer, Deus fez uma aliança com você ali, não fez? Agora, a palavra não pode ficar só na lei, porque lá em Deuteronômio Deus manda o povo o quê? Circuncidar o coração. Colocar as palavras da lei no coração, não só em tábuas. Isso já estava lá no Deuteronômio. Essa obra de internalizar a lei é tão importante, pessoal, que uma das funções do Messias, Yeshua, é ser o veículo de um novo pacto. Mas esse novo pacto vai se basear também na lei de Deus. Mateus, a nova aliança está baseada na lei? Vamos estudar. Mateus, eu achei que quem criou o termo nova aliança foi Jerônimo.
Não, não foi nenhum pai da igreja católica que criou o termo nova aliança. Também não foi Yeshua que usou nova aliança pela primeira vez. Eis, né? Eis está aqui o cálice, esse é o cálice da Brit Hadashah. Ah, surgiu ali. Não, negativo. Se Yeshua fala que a lei e os profetas falam dele, se Yeshua fala que Abraão conhecia ele, se Yeshua fala que Davi conhecia ele, se Yeshua fala que ele estava sendo anunciado na lei e nos profetas desde o início, então a lei e os profetas devem ter anunciado essa nova aliança, que Yeshua seria o veículo dela. Vamos ver quem falou esse termo, nova aliança, pela primeira vez na Bíblia? Vamos ver onde ela está anunciada, a nova aliança? Está aqui, ó, Jeremias 31, verso 32. Eis aí que vem dias, diz Adonai, em que firmarei uma Brit Hadashah, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu ter casado com eles. A aliança do Sinai, ela foi inclusiva, ela se baseou na Torá, porém, ela é uma aliança o quê? Bilateral. Você está na aliança, por quê? Porque a aliança do Sinai, ela é baseada na obediência. Se você não obedece, se você rejeita os preceitos de Deus, aquela aliança se torna o quê? Inválida pela sua desobediência. Então Deus queria o quê? Deus queria, ao mesmo tempo que tornar essa aliança mais plena, Deus queria também abrir essa aliança para outros povos, de forma mais fácil. E como é que vai ser essa nova aliança? Olha aqui para mim. Como é que vai ser essa aliança nova? Vai ser como? Jeremias explica. Porque esta é a aliança que eu vou fazer com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha aí, a lei é o veículo da nova aliança. Deus vai pegar, a nova aliança não joga a lei fora, a nova aliança pega a lei, talha na sua mente e implanta dentro de você, no seu coração. Isso é a nova aliança. Só que o processo de pegar a lei e inscrever no seu coração é um processo sobrenatural. É isso que a gente chama de novo nascimento. Só através da obra de Yeshua no madeiro, o sacrifício de Yeshua é o veículo que potencializa a nova aliança. Quando ele ofereceu-se lá no madeiro, quando ele adentrou o Santo dos Santos do tabernáculo celeste e se ofereceu, o que aconteceu ali? Deu a condição para que, mediante o seu arrependimento e convite, você possa o quê? Receber todas as promessas dadas a Israel, e foi feito com você, através dele, um novo pacto, no qual a Torá de Deus passa a ser escrita, ela não está mais longe de você, mas ela passa a ser escrita dentro de você. A nova aliança muda o lugar da lei, não é a presença da lei. A nova aliança muda o lugar da lei. Onde ela está na sua vida? Eu sempre dou o exemplo aqui da lei seca. As pessoas, porque as pessoas foram educadas de outra forma, então acham que a lei foi pregada lá na cruz e hoje ninguém mais vive de lei nenhuma. Aí é o seguinte, eu falo para a pessoa, peraí, primeiro isso é muito incoerente, porque se Paulo fala que sem lei não há pecado, que o pecado é que define a lei, se você não tem lei, então você não peca. Você pode fazer o que você quiser, porque não tem lei que se aplica sobre você, como é que vai saber se aquilo é pecado ou não? Você pode fazer o que você quiser. Então é um argumento muito incoerente, ele não faz sentido. Tá? Não precisa ser teólogo para descobrir que isso aí não funciona. Agora, você fala assim, Mateus, mas e a questão de Paulo? Paulo escreve tantas vezes que vocês não podem estar sob o jugo da lei, sob o jugo da lei. Vocês não podem estar debaixo. Cristo vos resgatou da maldição da lei. Vocês não estão mais sujeitos a. O que é isso que ele quer dizer então? Se ele mesmo fala que sem lei não há pecado. Se ele mesmo fala que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Se ele mesmo fala que nós não anulamos a lei pela fé, do contrário, confirmamos a fé. Como é que ele mesmo vai falar que a lei já era, que você não pode estar debaixo da lei, que você não pode estar sob o jugo da lei? Como é que é isso? Muito simples. Lembra da lei seca. A lei seca é a lei que diz o quê?
que diz a lei seca? Que você não pode dirigir, conduzir sob influência de álcool, entorpecente, álcool, né? A lei seca é mais relacionada a álcool. Vocês que estão aqui me assistindo, respondam como cidadãos. Vocês acham que a lei seca é uma lei boa ou uma lei ruim? Boa ou ruim, gente? Boa. Ninguém vai achar. Aliás, tem gente que não gosta da lei seca. Tem gente que não gosta da lei seca. A lei seca é uma boa lei. Ela foi feita para preservar a sua vida, assim como a Torá de Deus. O indivíduo que não tem problema, que não tem prisão com bebida, que não é atrelado ao vício do álcool, esse indivíduo vai ter algum esforço, vai ser para ele um peso obedecer à lei seca? O sujeito que não é alcoólatra, que não tem problema com bebida, para ele é o quê? Para ele é indiferente. Ele não tem problema com álcool. A lei seca para ele é uma coisa natural. A lei seca para quem não bebe é natural. É natural eu dirigir sem estar bêbado. Eu não bebo. Eu não me embriago. É natural. A lei deixou de existir para quem não bebe? Não, ela existe para quem não bebe. Mas para quem não bebe, a lei está onde? Onde está a lei seca dentro do jeito que não bebe? Dentro dele. Dentro dele. Faz parte da natureza dele. Agora, e para o pinguço? Aquele pé de cana que 6:30 da manhã já está no boteco bebendo. É digno de dó, pessoal. Mas para esse indivíduo cujo álcool representa uma prisão, para ele, meu amigo, para ele a lei seca vai ser um espinho toda vez que ele tiver que sair de carro. Para ele a lei seca vai ser uma acusadora da falta, do pecado, da condição dele de escravo. Ele não está vivendo com a lei dentro, ele está vivendo com a lei como aio. A lei está sendo um aio, a lei está sendo peso. Por que a lei está sendo peso? Porque a lei está mostrando a falta do indivíduo. Assim é a lei de Deus. A nova aliança não tira a lei fora, a nova aliança muda o local onde a lei é escrita em você. Antes você esforçava para não mentir, esforçava para não adulterar, esforçava para não pular a cerca. Agora, quando você nasceu de novo, naturalmente você não mente. Naturalmente você não faz essas coisas. Naturalmente ambientes pecaminosos te incomodam. Há uma mudança da natureza. A lei é escrita dentro de você. Isso só através de Yeshua. Isso é a nova aliança. É a lei escrita dentro. Não é a lei jogada fora, como a teologia normativa cristã fala. É a lei escrita dentro de você. Porque essa aliança do Sinai foi feita com você também. E você também tem que guardar os mandamentos que se aplicam a você. Se você é mulher, tem leis que se aplicam a você. Se você é judeu, tem leis que se aplicam a você. Se você não é judeu, tem leis que se aplicam a você. Se você é pai, tem leis que se aplicam a você. Se você é filho, idem. A lei de Deus foi dada para a vida. Não para te redimir, mas para te dar uma vida boa. Olha aqui. Não dá tempo aqui da gente falar o texto em hebraico, mas eu vou só pincelar para você. Natati et torati bekirbam ve'al libam ertavna ve'aiti lahem lelohim ve'hema iuli laam. Traduzindo, esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias do Senhor. Agora, qual que é a aliança? Olha como é que... Se você traduziu direto do hebraico, olha como é que muda o contexto. Natati a torati, dei a minha Torá, bekirbam, quer dizer, no meio deles, ve'al libam, e sobre o seu coração, lhe escreverei. Ele vai escrever no coração do homem a Torá. Olha como que muda. E aí eu vou ser para eles Deus, e eles vão me ser por povo. Mais uma vez, a Torá é parte importante, a lei de Deus é parte importantíssima da aliança que você tem com Deus. Yeshua é aquele que abre as porteiras de Israel, é aquele que escreve a lei no seu coração, é aquele que muda a sua natureza e
implanta a lei de Deus na sua mente. Mas não existe nova aliança sem Torá. Se o profeta fala que a nova aliança é a Torá escrita na mente, como é que você vai julgar a Torá fora? Não faz sentido. Olha, vamos lá. Palavras do próprio Messias. Vamos usar um pouquinho de grego aqui. O Mateus não gosta de grego. Eu gosto. Até cheguei a estudar um pouquinho. Que é interessante também ver os originais no grego. Não são originais, porque eu acho que Yeshua não falou em grego. Que Yeshua vai pregar lá na Galileia em grego. Não faz sentido nenhum. Palavras de Yeshua. Não pensem que eu vim. Como é que está na sua lei? Na sua Bíblia? Revogar. Olha como é que é no grego. Eu uso o grego também, olha lá. Você pode ler para mim? O grego é mais fácil de ler, né? Kataluzai. O que é kataluzai? É destruir. Destruir completamente. Olha as palavras de Yeshua. Não pensem que eu vim destruir a Torá e os profetas. Eu não vim destruir. Eu vim o quê? Plerosai. Eu vim torná-la plena. Exatamente o que Deus tinha em mente com a aliança do Sinai. Torná-la plena. Como? Escrevendo-a no coração das pessoas. Por isso que Yeshua teve que falar isso aqui, porque ele sabia que surgiriam gentios depois que iam falar o contrário, que ele veio destruir a lei. Mas se ele mesmo fala que não veio destruir, como é que hoje se fala que ele destruiu? Como é que se ele fala que não veio anular, como é que hoje falam para mim, o que eu tenho a ver com tabernáculos, o que eu tenho a ver com Yom Kippur, o que eu tenho a ver com Shavuot, Pentecostes, isso aí tudo é lei de judeu, eu não tenho nada a ver com isso, isso tudo já foi cravado na cruz. O jeito que fala uma coisa dessa, está indo contra o próprio mestre, está indo o próprio chefe dele. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de forma alguma. Antes você o quê? Confirma a Torá. A fé em Yeshua verdadeira confirma a lei e não anula a lei. Não faz sentido. Se você mentia e agora com a fé em Yeshua você não mente mais, você está confirmando ou anulando a lei com a sua conversão em Yeshua? Claro que você confirma. O que diz a lei? Não mentirás. Se você em Yeshua não mente, você está confirmando a Torá e não anulando-a. Para encerrar, vamos lá. Deixei o melhor para o final, hein? Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Então não é só amar a Deus com intelecto. Tem que amar a Deus com a sua força. O que é isso? Praticar. Porque quem só ouve não é justo diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Heresia! Mas não fui eu que falei isso. Paulo está falando que aquele que pratica a lei vai ser justificado. Sabe por quê? A lei não salva, mas ela te coloca numa posição de vida que te guia à salvação. Ele fala isso para Timóteo. Você é conhecedor desde pequeno das Sagradas Escrituras, que tem o poder o quê? Que guiam à salvação em Yeshua. A lei condiciona, a lei adestra, a lei equipa o homem para que ele viva e veja e caminhe na salvação de Deus. É isso que Paulo está falando. Então, quem guarda a lei, quem pratica da forma correta, é justificado. Por quê? Porque ele vai encontrar justificação. Ele vai viver uma retidão em justiça. Quando, pois, olha isso aqui que interessante, pessoal. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem, por natureza, conforme a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses gentios que não são judeus, mas agem de acordo com a lei, eles mostram a norma da lei escrita no seu coração. Isso aqui são a nova aliança. O que Paulo está dizendo? O gentio que nasce de novo não é judeu, mas quando ele tem a lei escrita no coração dele,
ele cumpre aquilo que Jeremias decretou lá em Jeremias 31. Ele tem a lei de Deus, ele não tinha lei, mas ele tem a lei de Deus escrita no coração dele. Aí ele age conforme a lei, sem nunca ter ouvido a lei, sem nunca ter tido... Olha isso, pessoal. Ninguém precisou chegar para ele e falar assim, a partir de hoje você não pode adulterar, você não pode cobiçar. Por quê? Quando ele nasceu de novo, ele teve uma experiência verdadeira, naturalmente, o não cobiçar, o não mentir, o não adulterar, foi escrito no coração, não foi? Então é natural para ele agora não mentir, é natural para ele agora não adulterar. Se eu tiver que ficar falando para ele, meu amigo, para de adulterar, você agora nasceu de novo, você não pode mais adulterar, mas eu não consigo, tem problema. Tem problema. Então a lei não foi escrita. Então a experiência não foi aquela que a gente precisa, ainda. Essa aqui é complicada. Olha, não estou tirando do contexto, tanto é que eu ponho os versículos aqui completos. Tiago, capítulo 1. Lutero quis tirar Tiago da Bíblia, porque ele achou que era judaico demais. Chamou ela de epístola de palha, que é desprezível, mas eu acho que não. Tiago, Jacob, era o irmão de Yeshua, líder da igreja em Jerusalém. Olha o que ele escreve. Por quê? Se alguém é ouvinte da palavra, mas não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Eu abreviei aqui só para te mostrar a comparação que ele faz. O seguinte: o camarada que só ouve e quer bancar de sabichão, que sabe a lei de Deus, mas não pratica nada, é um tolo que fica só olhando a própria imagem no espelho. Ó como eu sou bonito, ó como eu sou bonito, ó como eu sou sabichão. Mas ninguém o vê como tal, porque ele não dá testemunho. É o tolo que fica só contemplando o próprio reflexo. Ok? Vamos avançar. Depois você pode ler lá o restante. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera com toda a tua força, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo que realizar. Não, Mateus, você acabou de dar o tiro no seu pé. Tiago está falando aqui da lei da liberdade, não é da lei de Moisés. Será? De onde ele tirou isso aqui? Essa expressão em hebraico, lei da liberdade, é muito comum no hebraico. A Torá é conhecida nos meios judaicos como lei da liberdade. Por quê? Porque o sujeito que vive por ela não é dominado pela sua própria inclinação. Então ele é livre. O sujeito que ama a lei de Deus e pratica, ele não é dominado pela cobiça, pela mentira, pelo adultério, entendeu? Ele não é dominado pelo pecado, por quê? Porque ele vive não pecando, porque ele cumpre a lei. Então nós, judeus, chamamos essa lei de lei da liberdade. Só que o pessoal usa isso aqui para falar que Tiago está falando de outra lei. Não é a lei de Moisés, é outra lei que Jesus inaugurou, que Yeshua inaugurou, que é a lei da liberdade. Vamos ver de onde Tiago está tirando isso? Olha que interessante. Êxodo 32, tem um texto em hebraico que é fantástico. Diz assim: as tábuas que Moisés recebeu lá no Sinai eram obra de Deus. Também a escrita era a mesma escritura de Deus. Aí que vem a chave. Harut aluhot, esculpida em tábuas. Tem um problema aí, meus amigos. O hebraico não tem vogais. As vogais só entraram por volta do século X depois de Cristo, no texto original. Tanto é que a gente lê do nosso rolo, não tem vogal. Ok? Quando eles criaram as vogais há 1000 anos atrás, eles pegaram uma tradição. Como é que pronuncia essa palavra? É assim. Aí a gente criamos vogais então para as palavras, mas não havia vogais. Então, o que acontece? Essa tradução aqui de Êxodo está como Harut, que é esculpida. Porque o tradutor achou, não, a lei, a escrita foi o quê? Esculpida em pedra. Então a tradução é da Harut é esculpida. Só que em hebraico, as mesmas 4 letras, lembra que não tem vogal. Pode ser Harut ou Herut. As mesmas 4 letras sem vogais, olha aqui, ó, vou pôr aqui embaixo para você. Aqui é Harut. Sabe como é que é a liberdade em hebraico? A mesma palavra. Herut.
Tiago está nos dando a tradução original do texto em Êxodo 32, que o judeu hoje perdeu. Lá em Êxodo 32 não é Harut esculpida, é Herut. Deus está falando com Moisés, as tábuas eram a escrita de Deus, liberdade em tábuas. Liberdade em tábuas e não esculpida em tábuas. Por quê? Por que eu sei disso? Porque ele faz essa menção lá na sua carta. O irmão de Yeshua, Jacob, faz essa menção na sua carta. Ele fala, lei da liberdade. Você tem que perseverar na lei da liberdade. Você tem que o quê? Você tem que ser ouvinte e praticante da lei da liberdade. Ele não pode estar falando de outra lei, que ele usa as mesmas palavras que Paulo usou anteriormente, que eu falei para você. Não é aquele ouvinte que é o justo, mas o cara que é praticante da lei, que anda na lei, que é circuncidado do coração, que obedece da forma correta, que tem a lei escrita dentro e não fora. Então Tiago dá a tradução para a gente. Liberdade, olha isso que maravilha. A lei de Deus é liberdade em tábuas, que agora através de Yeshua é escrita no seu coração. Meu amigo, para você ser liberto, olha aqui, o segredo para você ser liberto, a libertação é um agir natural, sobrenatural de Deus, bum, e agora que você foi liberto, agora que você não é mais dominado por aquilo, como é que você tem que andar? Como é que você tem que andar? Você foi liberto da cobiça, como é que você tem que andar? Você tem que andar dentro da lei, não cobiçarás. Nós somos libertos para andarmos na lei de Deus, nós somos alcançados pela graça para andarmos cumprindo os mandamentos de Deus, é mandamento. Paulo fala que quem ouvir e praticar será justificado diante de Deus. Tiago fala para você ouvir, perseverar, não ser negligente, operoso, praticante. Nós temos que restaurar a posição da lei do eterno nos nossos meios, no meio do povo de Deus, entre os judeus e entre os não judeus, que creem em Deus. Mateus entre os judeus, mas ele já tem a Torá. Mas sabia que é difícil ver escrita no coração também. Muitas vezes está fora. Muitas vezes está fora. Muitas vezes, desculpa. Muitos líderes que eu conheço, pessoas com as quais eu aprendo. Mas se você analisa a vida, se você começa a querer se tornar um discípulo, você esbarra naquilo que o Tiago falou. Se você ouve, se você se torna um expert, um exegeta judeu da última instância, mas você não pratica, você é igual o sujeito que fica só contemplando o próprio espelho, a própria maquiagem, a própria aparência. Tanto nos meios judaicos, principalmente nos meios cristãos, devemos restaurar o lugar da lei na nossa vida. A lei de Deus não foi crucificada no madeiro, a lei de Deus não foi apagada, a lei de Deus não foi substituída, ela está viva e ela deve estar viva e operante dentro de cada um dos servos de Deus. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês, em nome de Yeshua. Amém e amém.